Bom dia, olá a todos. E estou voltando hoje com o terceiro vídeo. Hoje é dia 21 de maio de 2026. E contar para vocês que eu tentei gravar um vídeo ontem, mas não consegui. Ontem, desde o momento que eu acordei, eu senti uma angústia no coração, eu senti uma densidade energética. Eu fui limpando o dia todo e à noite eu tentei gravar 4 vezes e aí eu entendi que não era para gravar. E assim a gente vai observando e entendendo, né, um dia após o outro, o que a gente tem que fazer ou não. Então, gente, eu estou aqui para continuar a contar para vocês sobre o meu processo de despertar, de forma mais transparente possível. Eu estou sendo convidada, né, pela minha espiritualidade, pela minha egrégora espiritual, pelos meus mentores, a fazer isso, que também é uma forma de autocura. É uma forma de autocura. Eu estou entendendo isso, estou percebendo tudo que eu estou sendo, me dispondo a abrir para ser trabalhado. Essa imagem é da fluorita, é uma pedra, né, de fluorita, e eu tenho, não sei se está dando para vocês verem, esse aqui é fluorita. E esse aqui é o quartzo rosa. Eu estou de rosa. Então, estamos hoje com a nossa egrégora, trabalhando limpezas energéticas, densidades energéticas no nosso campo, amor incondicional. E por trás de toda a densidade, por trás de todas as emoções que fazem com que a gente mergulhe em alguns desafios, dores, por trás existe um amor incondicional de Deus por nós, né? Então, me veio até o tema que me veio para trabalhar hoje é: você está sendo convidado ou convidada a mudar a sua rota ao longo da sua vida. Nós somos convidados várias vezes a mudar a nossa rota. Como você lida com isso? E ao longo dos meus 43 anos, eu fui convidada várias vezes a mudar de rota. Eu contei nos outros 2 vídeos. A primeira e mais importante foi a questão da medicina. E o meu sonho sempre foi esse. E aí eu desisti, né? E fiz enfermagem. Eu quero deixar bem claro que eu sou muito agradecida por ser enfermeira hoje. Eu sinto muita gratidão por essa profissão. Como enfermeira, eu acesso as pessoas, os pacientes, eu acesso o coração de cada um deles. Eu tenho a oportunidade de conversar, de levar palavras de esperança, de amor. Eu tenho a oportunidade, tecnicamente, de ajudá-los quando eles estão estáveis, quando eles estão agravando. Então, de uma maneira ou de outra, eu estou ali fazendo o meu trabalho, tanto o trabalho físico, quanto o trabalho espiritual, energético, amoroso, com cada um desses pacientes, né, que estão chegando para mim. Mas, quando a gente é convidado a mudar a nossa rota, nos deparamos com um sofrimento muito grande, uma resistência muito grande dentro de nós. E faz parte, o nosso ego, ele resiste até o último minuto. Eu estou só digitando aqui, gente, no Google, sobre resiliência, e depois eu vou ler para vocês o significado. Então, quando eu mudei a minha rota, por uma crença que eu tinha muito forte de que
uma crença de incapacidade. E depois, anos depois, quando eu passei no vestibular, né, e depois eu tive que trancar, eu fui convidada novamente a mudar a minha rota. E eu vou falar para vocês que o meu despertar de consciência começou neste momento, quando eu tive que trancar o curso. Eu não tinha tempo de dormir. Eu trabalhava e estudava o dia todo e eu comia muito errado. Eu não tinha tempo de fazer uma alimentação saudável. Eu não tinha tempo mais de fazer uma atividade física, caminhada, qualquer coisa. Eu não tinha energia para isso. Eu não tinha tempo, eu não tinha forças para rezar, para conversar com Deus. E esses 2 anos de curso foram os melhores e os piores anos da minha vida. Os melhores porque eu estava ali vivendo um sonho, vendo que eu era capaz de realizar esse sonho, capaz, que eu falo, mentalmente, de inteligência, de estudo. E naquele momento eu não era capaz financeiramente, questões materiais. E o pior momento da minha vida, porque eu adoeci e eu sentia um medo gigantesco, medo todos os dias, um medo gigantesco de não conseguir concluir esse sonho, e foi o que aconteceu, né? De uma forma ou de outra eu acabei atraindo isso. Mas tudo, gente, é um aprendizado para nós. Tudo. E o meu despertar começou ali. Porque eu tentei de todas as formas voltar e todas as formas que eu tentei não teve jeito. E aí eu entendi que não era mais para voltar. Eu voltei a meditar. O que não me fez entrar em depressão, o que não me fez ser influenciada por pensamentos negativos, foi a minha reconexão com Deus. Porque eu comecei a meditar. Voltei a meditar depois de tanto tempo. E quando você realmente entra em estado de meditação e você coloca uma intenção para aquilo, vem respostas para você, como veio para mim. Tudo isso era uma ilusão. Era para eu desapegar. E aí, quando eu me rendi ao desapego, em trabalhar o desapego, outros caminhos foram se abrindo para mim. A hipnose clínica, eu sou hipnoterapeuta hoje, eu trabalho com hipnose clínica dentro dos meus atendimentos, mas só para mostrar para vocês que eu não conhecia o professor, e aí eu comecei a buscar no Instagram. A palavra hipnose me puxava. Só de ver hipnose me puxava, era um magnetismo. E aí, o Instagram, a gente sabe que essas tecnologias de hoje, o que você pensa, ele vai te mostrando. E começaram a aparecer vários professores de hipnose, mas um me chamou mais atenção. Energeticamente. O magnetismo me puxava demais, me puxava, e aí eu vi que ele vinha para Belo Horizonte. E aí deu tudo certo, eu fiz o curso de hipnose com ele, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz, porque eu segui a minha intuição, eu estava muito realizada ali. E além, parecia que eu estava me reconectando com a minha espiritualidade, eu sentia um fluxo energético no meu coronário, né, esse chakra do topo da cabeça, eu sentia um fluxo energético o tempo inteiro, dos 2 dias. O curso foi presencial, 2 dias inteiros. Então, eu me senti o tempo inteiro nesse fluxo energético. E para mim foi muito fácil, muito fácil hipnotizar as pessoas, fazer regressão, tudo muito fácil. E eu percebi que aquela pessoa que não entra em estado de hipnose é porque ela não quer. Ela não quer, ela não se permite. Não é você que está conduzindo, né, de várias formas ali. É a pessoa. E eu vi isso lá no próprio curso, quando ele começou, ele
hipnotizando. Tipo, 10 pessoas e uma sempre abriu o olho, né? Aí abriu. Então, assim, ela não queria. E já aconteceu isso em atendimentos. Uma pessoa só. Quando você não quer, por vários motivos, resistências, medo do que você vai enxergar, acessar, medo das dores, né? Que você não, por algum motivo você não quer acessar. Mas se você, a partir do momento que você sente o chamado de buscar uma terapia de hipnose clínica ou qualquer tipo de hipnose, qualquer tipo de sessão que tenha a ver com a mente, você recebeu o chamado, você tem que estar preparado. Só que você precisa baixar as suas resistências, suas barreiras e confiar. E ali naquele momento, Deus fazendo, né, o curso, me formando, eu tenho diploma de hipnoterapeuta, e saí do curso já atendendo várias pessoas da minha família, amigos, parentes. Eu viajei para São Paulo na época, porque eu estava de férias, e lá atendi meu irmão, atendi a ex-namorada dele na época, atendi amigos, né? Comecei a atender pessoas aleatórias lá. Foi maravilhoso. E aí eu fui ganhando experiência e ganhando confiança. E isso faz parte de mim. Eu resgatei uma sabedoria da minha alma ali. E, além disso, nessa época que eu fui para São Paulo, eu conheci várias pessoas e eu fui convidada, eu ganhei um curso de terapia integrativa. E dentro desse curso também tinha hipnose aqui, né? No caso, eu não precisaria fazer porque eu já tinha. Então, eu ganhei um curso. Fiz esse curso de terapia integrativa, né? E isso foi em 2024. Em 2023, assim que eu terminei, assim que eu tranquei o curso e eu comecei a buscar vários tipos de terapias holísticas para me ajudar a entender todo o meu processo. O primeiro terapeuta que eu busquei foi o Daniel, o Darani. Muitos, talvez, que vão assistir esse vídeo vão saber quem é, já feito algum tipo de sessão com ele. Ele faz leitura de registros akáshicos e foi maravilhoso. Ele foi a primeira pessoa que me atendeu e me trouxe várias informações, inclusive eu não vim para fazer a medicina nesta vida. Eu já tinha sido médico em outras vidas, mas nessa eu ia trabalhar uma medicina diferente. Não essa medicina tradicional, que você faz uma faculdade para isso. Eu iria entender ao longo da minha vida. E se eu continuasse nisso, eu estaria fechando as possibilidades que Deus, o universo, iria me dar. Que eu iria receber, né, informações. E aí, só para vocês entenderem, no meio de 2023, eu saí, eu tranquei em janeiro, né, pertinho do meu aniversário. E aí, em março, eu fui atendida pelo Dan. Em junho ou julho, eu participei de um evento, de um workshop. Ali, eu tive a oportunidade de conhecer uma terapeuta que mexe ela acho que ela mexe com, não sei se é quiropraxia ou osteopata, é um dos dois, que mexe com articulação do corpo, né, com o alinhamento articular, músculo esquelético. E ela foi mostrando que, mesmo ela alinhando todo o corpo, os ossos, a coluna vertebral, o quadril, voltava. E aí ela foi percebendo que tinha algo a mais do que apenas um alinhamento físico, os ossos, um relaxamento muscular. E ela foi trazendo a informação de questões emocionais. E aí, gente, veio a medicina germânica. E veio a informação da nova medicina germânica que eu vou contar para vocês de forma resumida sobre isso. Para mostrar para vocês que nada que nos acontece tem um propósito.
propósito, tudo tem uma sincronicidade divina na nossa vida. E a medicina germânica, ela começa com o Dr. Hammer, um médico alemão. Dr. Hammer foi fazer medicina na Alemanha, conheceu sua esposa, se casou, teve 4 filhos. Ele se formou e ele fez várias especialidades, entre elas cirurgia, ele fez medicina intensiva, né, que trabalha em CTI, ele fez radiologia, ele também era muito estudioso de teosofia, sobre as religiões, sobre toda essa questão espiritual. E a última que ele iria fazer, ele se mudou para a Itália e lá ele foi fazer oncologia. E aí ele começou a trabalhar numa clínica só de oncologia. Aliás, eu acho que ele terminou a especialidade em oncologia e foi convidado a ir para a Itália trabalhar nessa clínica. E aí, o que aconteceu, gente, quando ele foi para a Itália? O filho mais velho deles, eles tinham 20 e poucos anos. Ele sofreu ele recebeu um tiro acidental na região da virilha e atingiu a artéria femoral. Eu só não lembro qual, se era direito ou se era esquerdo. E depois disso, durante um ano, ele foi submetido a 19 cirurgias. O Dr. Hammer, ele estava em todas, até que ele veio a falecer nos braços do Dr. Hammer. E aí, de forma resumida, o que aconteceu depois disso? O Dr. Hammer, ele descobriu, por causa desse luto todo, essa dor toda, né? Depois disso, ele veio descobrir que ele já estava com metástase. Ele desenvolveu um câncer no testículo. E a sua esposa estava com câncer de mama. E aí eu venho trazer para vocês o seguinte: o testículo, ele produz o quê? Ele produz espermatozoide, que dá vida a um filho. E a mama? A mama, né, da mulher. A mama, ela amamenta o filho, né? Ela tá ali, ela abraça o filho, ela cuida, ela protege o filho. Então ele começou a se questionar, porque ele e a esposa sempre foram muito saudáveis, muito. E os dois estavam com câncer. E aí ele começou a associar isso à perda do filho, ao luto. E aí ele resolveu, ele sempre foi saudável, ele começou a se questionar, sempre foi saudável, sempre teve uma alimentação saudável, sempre fizeram atividade física, eles tinham uma vida muito boa. E aí ele associou tudo isso ao luto, à perda do filho, a um conflito emocional. E aí, como ele estava trabalhando numa clínica oncológica, ele resolveu entrevistar todos os pacientes. Sempre me acompanha. Então ele entrevistou todos os pacientes dele, todos. E 100% dos pacientes tiveram, sim, algum tipo de conflito emocional, não necessariamente a perda de alguém, a morte. Pode ser várias coisas. Isso é o que o seu corpo entende como um trauma biológico, um conflito emocional, uma dor, né? Uma dor, e ele desenvolveu a tese, né? Essa dor, esse conflito emocional, esse conflito biológico, ela ativa uma determinada área do cérebro que ativa o órgão. E ele fez essa tese porque ele tomografou a cabeça de todos os pacientes dele, a dele, da esposa, e ele viu que tinha uns anéis concêntricos, assim. Por exemplo, ele que tinha um câncer de dava esses anéis em uma determinada área do cérebro. A pessoa que tinha um câncer de mama dava os anéisinhos no local do cérebro. A pessoa que tinha leucemia dava os anéis concêntricos em uma outra determinada área do cérebro. Então, ele fez uma tese e viu que isso era padrão. E aí, ele desenvolveu essa tese. Um conflito emocional ativa uma área do cérebro, ativa o órgão. E ele se propôs
a não fazer quimioterapia. Ele se submeteu a uma cirurgia para retirada do intestino e começou a trabalhar no luto. A esposa dele também o apoiou e entrou com ele nisso, não fazendo quimioterapia. Ele começou a convidar os pacientes dele para entrar nesse estudo com ele. E aí ele desenvolveu uma tese de em torno de 6.000 pacientes. E todos esses pacientes, eles se curaram trabalhando a causa emocional. E ele provou que todas as doenças, a causa não é física, a causa é emocional, que ativa uma determinada área do cérebro que ativa a doença. E isso me veio depois que eu tranquei o curso de medicina. E isso fez muito sentido para mim. E o Dr. Hammer foi levar essa tese, ele voltou para a Alemanha para levar essa tese para a universidade, né, para o conselho de medicina. O que aconteceu? A universidade se recusou a ler, e o conselho de medicina alertou que se ele continuasse levando esses estudos adiante, que ele iria perder o conselho, porque todos os médicos são obrigados a tratar câncer com quimioterapia. E ele não estava fazendo isso. E aí, gente, ele continuou levando isso adiante porque ele sonhava com o filho dele. O filho dele trazia insights para ele, mostrando todo o funcionamento do nosso corpo, o desenvolvimento das doenças com a biologia. E aí agora eu vou contar para vocês sobre câncer de mama. O câncer de mama, ele trouxe lateralidade. E ele relacionou com a macaca. Quando a macaca está segurando o filhotinho, geralmente a macaca segura o filhotinho com o braço não dominante. E o braço dominante, o que ela vai fazer? Ela vai proteger, né? Ela vai pular de galho em galho. A força dela está no outro braço. É o braço que ela vai proteger. Então, quando a mulher desenvolve o câncer de mama do lado não dominante, é relação de conflito mãe. E quando a mulher desenvolve um câncer relacionado à mama dominante, do braço dominante, é relação parceiros. Então, observe mulheres que tiveram câncer de mama, que foi a mão, o braço não dominante, é relação conflituosa entre mãe e filho. E do lado dominante pode ser parceiros, marido, colegas de trabalho, parceiros, sem ser mãe e filhos. E me veio isso, e eu trabalho na unidade de transplante de medula óssea. E para mim tudo fez sentido, porque, gente, nós admitimos pacientes com doenças hematológicas graves. E essas doenças, elas não têm causa física. Se fosse físico, eles são submetidos a quimioterapias fortíssimas. Essas quimioterapias e radioterapia, elas matam a medula. Ou seja, aquela medula doente, ela é destruída, ela é morta. E o corpo é preparado para receber uma medula nova. Eles recebem uma medula nova, saudável. Mas o que acontece? Alguns, às vezes, não sustentam.
parar de fazer o tratamento físico. Não. Estou trazendo essa informação que podemos associar o trabalho emocional, cura emocional, olhar as questões que estão guardadas no subconsciente. Esse campo informacional em torno de nós, que a gente nasce, nós vamos atraindo situações que existem informações gravadas em nós e a gente não tem consciência. E aí eu fui entendendo. Meu caminho aqui não é fazer a medicina tradicional. É um outro tipo de caminho. É trazer esclarecimento da importância da gente olhar para as questões desafiadoras que nos trazem dor. Porque quanto mais você vai empurrando para debaixo do tapete, você vai para o físico. E não existe separação, gente. Nós somos corpo, mente, espírito e energia. Esse conflito emocional, a gente passa por vários conflitos ao longo da nossa vida. Todos nós, dentro da barriga da nossa mãe, nós já somos bombardeados de informações maternas e paternas, ancestralidade materna, ancestralidade paterna. E nós já nascemos com toda essa carga energética informacional. E dentro do próprio útero, a gente já começa a acionar gatilhos. Nós não, as situações, porque você é um da sua mãe. Então, você sente o que ela sente. Se a sua mãe se sentiu rejeitada na gestação, você sente. Se sua mãe se sentiu abandonada por não receber o amparo do marido, não se sentir apoiada, por coisas pequenas, por exemplo, ir nas consultas sozinha, você recebe essas informações. E quando você nasce, a gente recebe os gatilhos das 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça, conflito. E o nosso copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que chega a última gota que derrama. E aí a doença vem. Porque para a doença vir para o nosso físico, nós temos 7 corpos. A gente tem um corpo físico, um corpo duplo etérico, astral, mental superior, lúdico e ático. Essa densidade energética e informacional da dor, ela vai adentrando os nossos corpos através dos nossos chakras. Por isso que eu estou trazendo a vocês de que não existe separação. Quando nos propomos a fazer uma cura, que é a cura no auto-resgate, quem te cura? É você que se cura. Você pode procurar vários tipos de terapia, mas se você não estiver aberto, se você não abaixar as suas resistências, não vai adiantar. É você que escolhe. E é você que se cura. Vou colocar aqui na tomada. Você começa a limpar primeiro as energias. Você começa a tirar as energias do campo. Começa a limpar os chakras. Existem vários tipos de limpeza energética, alinhamento energético, Ho'oponopono. Não estou aqui falando que você tem que pagar para fazer, não é isso. O próprio Instagram, o próprio YouTube tem vários vídeos de meditação, de Ho'oponopono, de várias coisas. Vídeos como o meu que eu estou fazendo agora, que eu sei que serão pessoas específicas que vão assistir a este vídeo. Uma virada de chave que dá, você muda essa energia em você. E aí vamos adentrando num processo de autocura, de autorresponsabilidade. E tudo que nos acontece, todos os desafios, todas as doenças, tudo o que nos acontece, eu sei que é difícil ouvir isso, nós criamos. Nós somos autorresponsáveis.
tudo, 100% de nós. Então, se você é capaz de criar uma doença, você é capaz de descriá-la. Jesus, quando veio aqui, ele falou: vós sois Deus, nós somos Deus. A centelha divina está em nós. É a mesma coisa de eu falar do mar. Eu tirar uma gota do mar, essa gota deixa de ser mar? Não, ele tem todas as propriedades do mar, só que ela é uma gota. Você é a gota do mar. Eu sou a gota do mar. Você tem esse poder criativo em você. Jesus, nosso mestre amado Jesus, Yeshua, ele trouxe essa informação. Vós sois deuses. Vós podeis fazer mais do que. Então eu venho trazer essa informação de que quando você é convidado a mudar de rota, preste atenção. Existe um grande propósito por trás de tudo isso. E aí eu comecei a buscar vários tipos de terapia, como eu falei para vocês. E uma palavra que vem muito para mim ao longo da minha vida inteira é perseverança. E eu preciso perseverar. E aí eu tenho esse oráculo, né, o oráculo do Tal. Eu vou ler para vocês o significado de perseverança. Permanecer em seu caminho, apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar, apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com a firmeza da verdade, com a força da fé. E dizer para vocês que a nossa mente, o nosso ego, é o que comanda a maior parte da nossa vida. Mas é o nosso coração, a nossa alma, a nossa essência de vida que traz a verdade. Muitas vezes estamos presos no ego, questões financeiras, por querer dinheiro, por querer ter uma vida melhor, por querer prosperar. E não tem nada de errado com isso, gente. Não tem nada de errado com isso. Mas o que a gente tem que prestar atenção é o nosso ego, ele está em equilíbrio com o nosso coração, com a nossa centelha divina. E aí a gente vai trazendo o nosso inconsciente, a nossa centelha divina vai trazendo os desafios para colocar o seu ego de frente, para trabalhar o ego. Porque a verdade, muitas vezes a verdade do seu coração não é o que a sua mente racional está trazendo para você. E você vai ter um caminho divino se você seguir o caminho do seu coração. É a verdade da sua alma. E um dos atendimentos que eu procurei foi um mapa astrológico védico que eu fiz no ano passado. Eu fiz no ano passado, no Radesh, e ele me trouxe que todo o meu mapa, ele me traz a seguinte palavra: resiliência. E agora eu vou ler para vocês o significado que eu busquei no Google. A resiliência é a capacidade de se adaptar, recuperar ou crescer diante de adversidades, crises ou mudanças bruscas. Emocionalmente, não significa evitar o sofrimento, mas sim possuir a flexibilidade psicológica necessária para lidar com os obstáculos e retornar ao equilíbrio. Vou trazer para vocês a palavra resiliência. A minha vida não foi só medicina, eu tive outras situações que eu fui convidada a mudar de rota. E sempre
vem a palavra resiliência e perseverança. E quando nós resolvemos nos render, e é o que eu tenho feito, desde o dia 1º de maio, eu comecei a fazer a oração de 21 dias para Arcanjo Miguel e São Jorge Guerreiro. E eu tenho pedido para eles, a graça que eu quero é que eu possa soltar todas as resistências, o apego, o orgulho e as expectativas. E eu estou sempre convidada a praticar a resiliência. E é o que eu venho trazer para vocês. Você está sendo convidado a mudar a sua rota. Comece a praticar a resiliência e a perseverança. Nós temos capacidade de adaptação e que a gente possa manter a fé. E o que vai preencher o seu coração neste momento é se conectar com o divino. Ou em orações, ou em meditações, ou na natureza, ou em religiões, o que você quiser. Eu não venho falar de religião, eu venho falar de espiritualidade. Eu sou espiritualista, eu não me enquadro mais em nenhuma religião. Então, aquilo que você vem, eu sou cristã. O nosso Mestre Jesus me acompanha e depois, em outros vídeos, eu vou contar um relato para ti. E eu senti muito forte, fisicamente, em vários momentos ele me abraçando. Então, eu não preciso ir para nenhum tipo de igreja, templo, religião para isso. Então, eu vim trazer para vocês a resiliência e a perseverança de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Acho que tem um provérbio que fala sobre isso. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Existe um grande propósito, existe um aprendizado, existe um despertar de consciência por trás de tudo isso. E é isso que eu venho trazer para vocês nesse vídeo. Me preencha da energia de Deus. Essa energia preenche todos os espaços vazios dentro de você. Essa energia te volta para o Senhor. Se precisar de ajuda com hipnose, algum tipo de terapia energética, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com terapias energéticas, vibracionais, multidimensionais. Eu vou deixar o link do meu Instagram. Eu posso te ajudar, porque eu faço em mim diariamente. E eu estou aqui para mostrar para vocês que hoje eu já ressignifiquei essa questão da medicina, eu já entendi, eu busquei, e Deus foi me mostrando outros caminhos, o meu propósito. E eu estou aqui gravando este vídeo sobre como está sendo o meu despertar de consciência, porque isso também faz parte da minha cura. Eu vir sem máscaras e mostrar para vocês que não é fácil. E quando você sentir vontade de chorar, é importante a gente se vulnerabilizar, é importante a gente se entregar àquilo que está vindo. Não enfiar debaixo do tapete, não, eu não estou triste. E você se enfia no trabalho, você se enfia em várias coisas. Eu sinto lhe dizer que esse é um caminho mais difícil que você está escolhendo, mas você tem um livre-arbítrio. Você escolhe o que é melhor para você. Estou aqui trazendo como está sendo comigo. E eu escolho me render para que seja da melhor forma. Nada vem até você se você não é capaz de transpor aquilo, de ver, aceitar, perdoar, aprender, integrar em você. Então, essa é a minha mensagem para você. Com muito carinho, eu trago essa minha experiência. E se você está se vendo nessa situação de mudar a rota, existe um grande propósito para você. Não mude a sua rota. Muita fé.
tendo resiliência, tendo perseverança de que nunca estamos sozinhos, estamos sempre sendo acompanhados e guiados pela nossa equipe espiritual, pela nossa egrégora de luz. Nenhum de nós está sozinho. E é isso. Você receba, né, essas palavras com muito carinho, muito amor, muita paz, resiliência, perseverança, fé, confie na sua centelha divina. Um grande beijo.